Mas a consciência de eternidade que foi posta nos nossos corações, ela faz com que vivamos a vida diferente. Ela faz com que vivamos a vida como Davi, segundo o coração de Deus. Mas o mesmo segundo de coração de Deus foi o que caiu em adultério. Mas ele foi segundo o coração de Deus, porque ele sempre pôs o coração dele no lugar certo. Não é as coisas erradas que já aconteceram no passado, não é a forma de viver que já erramos, que caímos, mas é o coração voltado a Cristo. É a consciência de que quando algo acontece, eu não corro do meu Pai, eu corro para o meu Pai. Essa consciência muda tudo nas nossas vidas. Davi foi muito consciente disso, tanto que ele entendeu que haviam falhas em si, porque nós vivemos em um mundo, e Paulo descreve como existe aqui a lei do pecado. Um mundo caído, não é isso? E Davi estava muito consciente disso. Tanto que ele falou em Salmo 139, e esse é algo que eu quero que a gente pondere hoje de manhã. Ele fala: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele entendeu que eu não posso sozinho. Ele entendeu que há coisas nesse mundo que são contrárias à vontade de Deus. Há coisas em nós, como seres humanos, que é contrário à vontade de Deus. Então nós temos que estar na presença dEle, que é mais valiosa do que esse mundo, e dizer: sonda-me, Senhor. Me conheces. Me ponha à prova, Pai. Prove-me. Conheça os meus pensamentos. Aqueles pensamentos que vêm e ninguém sabe. Porque ações, elas até que a gente consegue controlar. Principalmente na frente de pessoas que a gente não conhece ainda. A gente consegue controlar até um certo ponto. Porque nossos pensamentos sempre vão acabar saindo em alguma fala. Mas eles podem ser mais controlados. Mas nossos pensamentos não. Nossos pensamentos revelam muito do que a gente nem sabia. Às vezes vem e você fica: misericórdia. Mas o que nós temos nos alimentado? De que forma temos vivido? Né? Por isso nós temos que sondar. Mas assim, esse mundo vai apresentar coisas pra gente. Não existe, não tem santo nesse mundo que não seja apresentado o pecado. Porque ele está no mundo. Ele está nesse mundo inteirinho, na terra. Então, por isso que nós precisamos sondar o nosso coração. Precisamos ir à presença, para que possamos viver essa vida abundante que o Senhor nos chamou para viver. É uma vida boa. Meu versículo preferido é Jeremias 29:11, que diz: eu bem sei os planos que eu tenho para você. São planos de paz e não de mal, para te trazer um futuro e esperança. Como esse versículo me conforta. Porque mesmo que eu não saiba, eu estou andando com alguém que bem sabe. Então, se ele bem sabe, eu fico tranquila. É tipo GPS. Gente, em nome de Jesus, eu vou melhorar no meu senso de direção. Mas, por enquanto, não está dos melhores. Graças a Deus, eu vou casar com alguém que está e já melhora um pouco. Mas eu fico, todo mundo pergunta: você chega mesmo? Emily, não sei, é meio estranho. Eu fico tranquilo. Estou com GPS, eu chego. Entendeu? Estou com GPS, eu chego lá. E é assim que eu sinto com esse versículo, sabe? Eu não sei não faço ideia, sei nem qual é o nome da rua, para a esquerda, para a direita, mas eu estou com o meu GPS, que é Jesus, e Ele sabe. Então eu não sei como, eu posso ter que mudar, vir para cá, posso não entender um caminho mais longo que Ele esteja me levando para eu não cair naquele buraco, mas eu vou, porque eu sei que o meu GPS não erra. Esse GPS não, porque o do Waze às vezes erra. Mas Jesus não erra, Ele é um bom condutor, Ele é um bom guia. E Ele nos guia em toda a verdade, como em Salmos, a oração: guia-me pelo caminho eterno. Ele sabe bem guiar a gente. Esse é o desejo do coração dEle. Um bom pai não te traz a esse mundo para você estar perdido. Ele sabe te guiar, Ele tem coisas boas para você. E o maior erro do mundo, eu creio, é essa ideia de essa vida para Deus, esse viver para Cristo, tirar, sabe, o valor das coisas desse mundo e entender o valor maior que há em Deus. Não vale, porque
você dá muito, né? E não recebe aquele negócio de você ficar dando para a igreja, fica se dando assim. Não vale, sabe? Muita gente fala isso. Para que vale essa vida para Cristo, se é tanto sacrifício? E aí eu penso no que Lucas falou. Quem é muito perdoado, muito ama. E aquilo é uma chave para ele. O que é que eu estou dando se a mim não há nada? O que é que eu estou dando se tudo que eu tenho veio dele? O entendimento que nós somos a criação e ele é o Criador. Peraí. O que é que eu estou dando a ele se não era dele de primeira? O meu próprio fôlego veio dele. As palavras que vêm da minha boca, tudo que eu tenho veio dele. E quem é muito perdoado, muito ama, porque foi ele que me amou primeiro. Ele foi o iniciador, não sou eu que inicio nada. Ele iniciou primeiro. E eu nunca vou conseguir superar isso. Não existe sacrifício de amor que eu dê a ele que supere o sacrifício de amor que ele me deu. Então, essa realidade, essa mentira é uma falta de consciência da verdade. E por isso que temos que estar à luz da verdade, à luz da palavra que nos revela, nos guia, nos mostra o que é real. A Bíblia fala que nós vivemos num mundo onde há muita cegueira. O cego. Por isso que o que é verdadeiro, o que é bom, a verdade, parece loucura para os homens, porque é um mundo cego. Precisamos estar à luz da palavra. Precisamos enxergar certas coisas que há no mundo e que há em nós. E nesse sonda-me, eu não poderia falar sobre sondar o nosso coração sem falar primeiro sobre uma palavra muito importante, que é a concupiscência. Todos aqui sabem o que é concupiscência? Palavra estranha, né? Meio esquisita, mas está na Bíblia. Está na Bíblia e é algo muito importante que nós pouco mencionamos. Mas que o entendimento do que a concupiscência nós podemos viver uma vida melhor para Cristo. Entendendo as falhas que há nesse mundo e as falhas que há em nós, nós podemos estar prontos, preparados para viver melhor para Cristo. E eu quero dar 3 versículos sobre concupiscência como base. O primeiro versículo é 1 João 2,16. Ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então existe a concupiscência da carne, dos olhos, e existe da soberba. Isso se fala dos desejos, dos prazeres físicos, dos bens materiais e do orgulho, da arrogância. E eu gostei de uma tradução que falou arrogância das próprias realizações e status sociais. Então isso abrange muitas coisas, mas é tudo que há nesse mundo que não provém do Pai. Isso é muito importante. 1 João, não é do Pai, mas é do mundo. A concupiscência da carne, dos olhos e da soberba. E só uma aspas aqui, Deus é um bom Pai. E quando ele fala aqui sobre o que não vem do Pai, mas do mundo, e ele fala sobre desejo por prazeres físicos, ele está falando de algo exacerbado, exagerado, que é fora do que é bom. Não está falando de desejo, porque ele botou em todos nós desejo por prazer do que é bom. Pelo Pai, Deus criou o casamento, existe algo bom, perfeito, debaixo da bênção de Deus. Então não é que Deus está nos inibindo no prazer, Ele está nos protegendo de algo que foi deturpado por Satanás, que aparece como algo bom, mas na verdade é algo que mata e que traz ruína. Inclusive, vamos pular para Tiago 1, 14 e 15. Ele diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E eu quero enfatizar a palavra engodado, que significa enganado com isca. Enganado com isca. Então, cada um é tentado quando atraído e enganado com isca pela sua própria
concupiscência. Então é como se fosse uma isca lançada na vara e de acordo com a sua própria concupiscência, porque o diabo também sabe, e ele sabe qual isca botar para você, qual isca botar para mim. Então ele lança aquilo segundo a sua própria concupiscência que todos têm. E aí ele fala: depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, pegado a isca, caindo pela isca, né? Então, dá a luz ao pecado. E sendo o pecado consumido, gera morte, porque o preço do pecado é a morte. Então, existe uma concupiscência própria, que Tiago fala, em todos nós, pelo fator do mundo. E o diabo tenta, através da concupiscência, lançar uma isca, a qual, quando se concebido, gera o pecado, e o pecado a morte. Isso é muito importante saber. Porque, peraí, se existe uma concupiscência própria para todos, eu preciso me analisar. Senhor, som do meu coração. Quais são as falhas? Quais são as dificuldades? Porque um bom lutador, um bom guerreiro, um bom esportista não, um bom atleta, ele não ignora as suas falhas. Se essa perna aqui está meio ruinzinha, eu vou usar a outra mais. Eu vou proteger essa um pouco mais, porque se levar muita surra, eu vou cair e não vai dar certo. Então, um bom lutador, ele não ignora as falhas, ele se torna consciente e ele treina de acordo com as suas falhas. E esse é o ponto que o Senhor está nos trazendo essa manhã. É que não ignore a sua concupiscência, se torne consciente e se prepare, se treine de acordo para que você possa não conceber a concupiscência. Que nós fomos criados, nós fomos libertos para a liberdade. E é justamente desse contexto que Deus está falando. É para a liberdade que fomos libertos, portanto, escolha ela. E graças a Deus, Gálatas fala, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Há um porém. Eu posso sim andar no Espírito e não cumprir a concupiscência da minha carne. Agora, erro meu é dizer que não existe. Está na palavra de Deus. Erro nosso é achar que não existe. Temos que estar conscientes. Se Deus sabe e nos dá uma medida de graça para aquilo, o diabo sabe e nos tenta de acordo com aquilo, nós precisamos saber também, para que possamos usufruir da graça que nos dada, que foi nos dada, e negar a nossa própria concupiscência. E eu acho interessante que a Bíblia não fala que o povo é dado um escape porque faltou conhecimento. Mas a Bíblia fala, o povo perece por falta de conhecimento. Eu achava antes que era, se eu não saber demais, então eu não vou ser sujeito àquilo. Mas não. Existe, a única diferença é que você vai perecer inconsciente. É a realidade difícil, mas a graça. Mas precisamos saber, porque a realidade é que se nós não botamos como escravo a nós mesmos, seremos escravos de nós mesmos. E essa é a realidade da vida. Eu acho muito legal, Paulo. Nossa, Paulo, ele é dito como o que teve mais revelação de Cristo, né? Agora, Paulo grandão, cara, o bicho é bravo. Saiu jovem de mim, desculpa. Mas o cara é absurdo, entendeu? Deus depositou nele tanta revelação de quem ele é. E olha o que ele fala aqui. Isso, para mim, distingue tão claramente isso. Ele diz, pois não faço o bem que eu desejo no profundo do meu coração, mas eu continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem faz.
Então ele reconhece que há algo a mais aí. Ele diz, mas o pecado que habita em mim. Pois essa é a condição humana e essa concupiscência a qual a Bíblia fala, que habita. No íntimo do meu ser, Paulo diz, eu tenho prazer na lei de Deus. Há prazer na palavra de Deus. Quando eu venho na igreja, nossa, tenho tanto prazer naquilo, de estar com meus irmãos, aquela unção coletiva, tenho tanto prazer naquilo. Quando eu estou de manhã cedo, lendo minha Bíblia, tanto prazer naquilo. A luz da palavra, ela traz vida, revigora o meu ser. E é isso que ele está dizendo. Mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, que está guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiros da lei do pecado que está em mim. Então existe esse guerrear entre a lei de Deus que há no meu interior, no meu espírito e na minha alma, na renovação da mente, versus a lei do pecado que há no mundo e atua no corpo. Por quê? E eu vou ler o resto disso. Ele fala de uma forma bem enfática. Eu acho até, às vezes a gente fica, nossa, forte. Ele diz, miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Uau! Quem nunca se sentiu como Paulo? Miserável homem que sou. Aquela frustração nesse guerrear entre a lei de Deus e a lei do pecado. Nossa, miserável homem que sou. Quem me libertará desse corpo sujeito à morte? E eu quero enfatizar esse corpo sujeito à morte. Por quê? Porque nós somos seres trinos. Somos corpo, alma e espírito. Na verdade, quem é do Rema sabe que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Errei a sequência. Mas vamos de novo então. Nós somos temos uma e habitamos em um corpo. Então, como seres trinos, nosso espírito, ele já é salvo no momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Né? Romanos 10, 9. Nós aceitamos Jesus, declaramos e nosso espírito é salvo. Agora, nossa alma, ela é renovada diariamente, né? Por isso a Bíblia fala a renovação da mente, que inclusive diz para poder discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a minha alma é capaz de discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Através da renovação da alma, da nossa mente. Então isso exige disciplinas espirituais, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, deixar com que a palavra viva venha, entre e transforme, estar na presença dele, mas nossa alma pode sim discernir a vontade de Deus. Agora, a nossa carne, sabe o que Paulo diz? Eu esmurro ela e eu a torno o meu escravo. A nossa carne não discerne, nossa carne não é salva ainda, até que o Senhor retorne e nosso corpo seja glorificado. Mas no momento, enquanto estamos na terra, nosso dever é de esmurrar a nossa carne e tornar dela o nosso escravo. Porque como eu falei, se nossa carne não for o nosso escravo, nós seremos escravos da nossa carne. Não existe meio termo. Existem dois caminhos, vida ou morte, seja lá qual for. E aquilo é para tudo nessa vida. Então, e tem outra versão que eu acho muito forte, que Paulo diz, antes eu subjugo o meu corpo, o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Ô Paulo, a gente está falando, ô Paulo, o ministro mais topado. O que isso me diz? Que não existe um ministro, não existe um ser humano, não existe uma irmã do coque que não tenha concupiscência da sua própria carne e que não tenha que subjugar o seu próprio corpo. Não existe.
temos que estar conscientes disso. Muito bem conscientes disso. Nós somos chamados para exercer domínio. O domínio vem desde Adão. Deus diz, domine, né? Sobre a terra, sobre os animais. Domine. Mas sabia que nosso primeiro domínio não deve ser governar outros ou outras coisas. Deve ser governar nós mesmos. O domínio de nós mesmos. E eu estou pregando a mim mesma, porque meu corpo não é glorificado. Eu não sou glorificada. Eu preciso dominar a mim mesma. E às vezes falhamos. Mas o desejo, o sonda-me, Senhor. Porque quando nós vamos à presença de Deus, por isso que tem que ser algo diário. O plano de Deus sempre foi encontrar conosco todos os dias no jardim. Todos os dias no jardim. Então quando nós vamos para Deus, chegamos lá, sonda-me, Senhor, me conhece. Então a gente está dando liberdade para Ele ver e dizer o que quiser. Veja o íntimo do meu coração, veja os meus pensamentos. É tipo debrief, que chama. Tem uma palavra para isso? Debrief. É tipo o resumo do dia, o resumo dos acontecidos. A reflexão. E nesse momento que o Senhor me sonda, é que eu vejo que eu preciso dominar. Ele me mostra, Emily, teve isso. Teve isso que não me agradou. Teve isso aqui que não está te fazendo crescer. Teve essa outra coisa que não é pecado não, filha, mas você não está conseguindo dando atenção àquele negócio que eu te pedi, porque você tem feito isso. É o debriefing com Deus, sabe? Esse momento de reflexão diária com Ele, em que Ele nos mostra as partes em que nós precisamos dominar. Qual é a parte de mim que não está sendo subjugada ao serviço a Ti? É nesse momento. E eu acho lindo que sabia que Deus tem uma coroa preparada só para isso? Quem sabe qual é essa coroa? A coroa da vida. E que palavra? Logo a vida. A coroa da vida, ele diz, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for posto à prova, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Porque amar vai muito além do que dizer que eu amo, é eu viver como alguém que o ama. E eu o amo e eu resisto, eu fujo na verdade da tentação, eu subjugo o meu corpo, eu alimento a minha alma para que eu possa viver de uma forma digna a Ele, para que quando chegar a hora de ver a sua face, eu tenha coisas a entregar. E até a ideia de coroa é algo doido. Sabe a música? Lançam suas coroas aos seus pés. Eles lançam suas coroas aos seus pés. Os anjos, os seres viventes, tudo aquilo, lançar a coroa aos seus pés. Eu parei para pensar. Todos nós recebemos coroas se vivemos da forma que o Senhor nos instrui, que é o desejo para nós, é o desejo dele por nós, é que nós tenhamos coroas. É para que nós chegando lá, diante dele, ele nos dá a coroa. E a presença dele, lembrando que é mais valiosa do que a prata e o ouro, eu lanço a minha coroa aos pés dele. Eu lanço a minha coroa aos pés dele. E eu sei que a gente vai botar a coroa só para tirar na hora. Mas a gente não vai ter essa atitude se a gente não tem nem aqui na terra de tirar o que é precioso para nós e entregar para Ele. Como podemos cantar? Oh, como eu espero o dia, se a gente não tem feito as coisas por Ele agora. Existe tanto que a gente pode fazer por Ele agora. E eu quero poder ter a minha coroa para lançar aos pés dEle, porque Ele é digno. Mas eu posso fazer essa mesma atitude aqui. Eu pego o que é precioso para mim, que até Ele pode ter me dado. Mas eu lanço aos pés dEle, porque Ele é digno. O que é, Senhor? Pode ser coisas que eu ganhei. Glória a Deus. Deus tem abençoado de forma sobremedida, recalcada, sacudida, transbordante. Mas eu pego aquilo e eu não torno meu Senhor, mas eu lanço aos pés do meu Senhor.
porque Ele é digno. É o pegar de Deus, derramar a Deus. Essa troca. Deus sabe. O diabo sabe. E nós temos que saber quais são as nossas concupiscências, para que possamos viver de forma que agrada a Deus. E eu estava lendo isso aqui, eu estava meditando com o meu amigo, pastor Felipe. A gente estava conversando, eu nem falei sobre o que iria pregar, mas sobre 1 Coríntios 10, 12 e 13. E ele me trouxe algo que eu fiquei, nossa, é verdade, meu Deus. Ele falou, e a gente lê realmente, a gente pensa, como é o versículo, né? Aquele que está de pé, cuida que não caia. Não é assim o versículo? Não é. Sabe o que a palavra na verdade fala? Portanto, aquele que pensa que está de pé, cuide que não caia. Aquele que pensa que está de pé, cuide que não caia. E eu quero ler outras duas versões, porque aqui é forte demais para não ler. A amplificada, traduzida do inglês, fala: portanto, aquele que pensa que está firmemente em pé, imune às tentações, super confiante, presunçoso, cuide para que não caia em pecado e em condenação. A NBV fala: portanto, tenham cuidado. Se vocês estão pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhes sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Lembre-se de que as tentações que vocês têm de enfrentar não são as mesmas do que os outros enfrentam. Cuide-se para que não caia. Isso lembra ao que o apóstolo Paulo falou, não foi? Como foi que ele falou? Vamos pegar. Ele disse aqui, para que eu mesmo não venha ficar reprovado. Pregando aos outros, ensinando aos outros, eu subjugo o meu corpo e reduzo ele ao meu escravo, para que eu mesmo não seja reprovado, porque a minha concupiscência não está a menos do que a do outro, mas é o mesmo a todos os homens, a palavra diz. Então é uma autorresponsabilidade, mas para ter autorresponsabilidade tem que existir a consciência. Tem que existir, temos que estar bem conscientes, ou seja, cara, se eu não vier a presença, eu caio. Essa é a realidade do negócio. Não existe independência no mundo de Deus. Existe total dependência. Total dependência. É na presença de Deus que eu fico em pé. Que eu fico em pé. Meu professor lá no CFNI, ele falou, nós precisamos estabelecer guardrails, que são as grades de proteção de estrada, já viram? São robustas, são grossas, grandes. Precisamos estabelecer grades de proteção na nossa vida. Saiba qual é a sua concupiscência e estabeleça grades de proteção. Como eu falei, essa perna aqui não pode receber tanto ataque, então bote uma proteção. Bote uma proteção, não tente a Deus. Jesus falou para Satanás, quando ele estava sendo tentado, não tente o Senhor seu Deus. Não diz, sua graça me basta e corra um pouco próximo da tentação. A palavra diz, fuja da tentação. Não tente o Senhor seu Deus. Temos que estar atentos a isso. Atentos, eu quero viver para ti. Então eu vou fazer as coisas que o Senhor me ensina. Como não cair? E eu quero ler aqui Lucas 6, com 3 pontos em como não cair. Ele começa dizendo, primeiramente, não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Aqueles que pensam que estão de pé e não estão. Não julgue os outros, não condene os outros. Fomos chamados para levantar, não para fazer olhar a pessoa caída. Para levantar, bons samaritanos. Então, primeira coisa, nós olhamos para os outros com amor, andamos em amor. Não olhe para o outro caindo, não olhe o cisco no olho do outro, com a trave no seu, para que ambos não caiam. Porque você olhando para o outro, com o cisco, a sua trave, você cai no buraco. Inclusive é isso que a palavra fala.
Ele diz: pode um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no buraco? Ele fala: porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa eu tirar esse cisco, quando você não consegue nem ver a viga que está no seu próprio olho? Você não consegue nem ver a viga. Como você não consegue nem ver que não está tão firme em pé como pensava? E é só nos sondar no nosso coração que nós vemos essas coisas. Em deixar aí a presença e: Senhor, sonda-me, me conhece, e Ele me mostra. Ele me mostra o cisco, Ele me mostra a viga, Ele me mostra o que for que está me atrapalhando de ver claramente. Porque se eu não vejo claramente, eu não ando na direção certa. E eu sou muito, muito capaz de cair no buraco. E quando nós nos levantamos, tiramos do nosso próprio olho, então podemos tirar e ajudar os outros em nossa volta. Então sonda-nos, Senhor. Tem que ser a nossa oração. Sonda-me, Senhor. E não pense que você está acima de outro. E a outra coisa que ele fala é sobre ser enraizado. Ele diz: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim enraizado nele. Existem frutos bons a serem dados. A única diferença entre a árvore real versus a árvore nesse exemplo é que nós precisamos diariamente permanecer enraizados. Nos enraizar mais na presença, mais profundo nele versus o mais superficial no mundo. E estando enraizado a bons frutos, porque o homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, do seu bom depósito. Assim como o homem mau tira coisas más do seu mau depósito. Então eu entro na presença e eu crio um bom depósito no meu coração. Ele sonda ele enche ele, o meu coração. E coisas boas, frutos bons saem dele. Eu olho para o outro e eu levanto a ele, porque o Senhor já me levantou hoje. No jardim, eu fui ao jardim, encontrei o meu Deus, fui levantada e levanto os outros em minha volta. E quando eu levanto o outro em minha volta, a pessoa começa a andar junto comigo. Isso ajuda a não cair também, sabe? Assim como a gente está falando de batalha, de um soldado, né? Ele quer andar com pessoas boas ao seu lado, para não cair também. Isso é outra forma linda que o Senhor tem. Você percebe que até esse exemplo sobre não cair envolve outra pessoa? Existe um motivo para isso. E o último para mim, o último ponto. Peraí, antes desse último ponto. Ele continua falando realmente da abundância do coração, sendo que a boca fala. Então, eu acho isso uma ótima métrica, já foi pregado sobre isso, como é um ótimo jeito de determinarmos, vermos claramente o que está rolando aqui dentro. É o que tem saído para fora, sabe? O Senhor pode sondar as profundezas do nosso coração, mas nós também podemos sondar a nós mesmos, analisando o que tem saído na minha boca. Quais têm sido as minhas ações? Por que eu tenho feito certas coisas? E apresentar isso a Ele. Nós apresentamos os nossos valiosos, nós apresentamos aquilo que não presta, tudo a gente bota aos pés dele. A própria ansiedade, o Senhor diz: entregue a mim. Entregue a mim. Então, o que há de bom, o que há de ruim, entrega a Ele, porque Ele cuida. Ele é um bom pai. Como criança, esse é um exemplo muito nojento, mas é porque explica tão bem. O pai tira na meleca da criança, sabe? Explica tão bem. Aquele negócio mais nojento. Só o pai consegue. E a mãe? Só. A criança com a meleca e vai lá tirar. Só os pais, né? Mas Ele faz de bom grado. Ele nos limpa. Sabe? Porque Ele é um bom pai. Nós entregamos tudo o que há em nós. Bom ou ruim. Ele transforma para a sua glória. Ele transforma para o nosso bem. E o terceiro ponto que Ele fala em Lucas 6... E a pergunta que eu quero fazer e afirmar é: Ele tem nos instruído sobre o caminho que nós devemos andar. Ele tem nos instruído ao longo da sua palavra inteira como devemos viver, mas será que temos ouvido? E Ele fala algo que eu achei muito forte também.
Ele diz, por que me chama Senhor, Senhor, e se não fazem o que eu te digo? De que vale me chamarem Senhor, Senhor, faz isso, muda aquilo, se vocês nem fizeram o que eu te falei? E esse é o grande ponto. E eu quero ler o resto. Ele diz, eu te mostrarei quem é aquele que vem a mim. Ele escuta as minhas palavras e ele as pratica. E é como um homem que construiu casas alicerçadas na rocha inabalável. Aquele que não cai. Mas aquele que a ouve e não as pratica é como a que constrói uma casa sem uma fundação. E quando a torrente veio, caiu e a destruição foi completa. Então, quando ele fala certas coisas para nós, nós precisamos estar prontos para ouvir, mas não só ouvir, fazer. A Bíblia fala que aquele ouve e não faz, engana-te a ti mesmo. Engana-se a si mesmo. Então não se deixe ser cegado pelo engano de Satanás. Não nos deixemos ser cegados. Porque existe uma instrução e Deus tem falado. O que Ele tem falado a você? Eu sei que tem na palavra e nós temos que seguir isso. Mas Ele também fala certas coisas a nós. Eu lembro que eu estava, Senhor, eu preciso de mais detalhes, sabe? Eu preciso de mais direção sobre algo específico. Eu tinha que mudar de estado. Eu estava, Senhor, é isso mesmo. Eu quero ter certeza, me fala mais, eu preciso ter clareza, sabe? Aquele sentimento assim, aquela agonia, solidão. Senhor, eu preciso de mais de Ti. Sabe o que o Senhor falou para mim? Eu te dei, eu preciso que você lembre, escute e faça as coisas que eu te pedi. Ele me disse que eu não estava fazendo o que Ele pediu. No meu caso, foi algo muito específico, como o Senhor trata especificamente com todos, mas Ele pede algo específico de nós. O que é que Ele está te pedindo? Será que é orar um pouco mais? Orar em outras línguas 10 minutos no seu dia antes de começar? Será que é parar de assistir televisão a certo momento do dia? Será que é parar de andar com aquele amigo? Sabe, às vezes a gente sofre na vida, não é porque Deus não disse, não guiou, não mostrou, mas é porque nós ouvimos e não fizemos. E quando nós seguimos essas instruções, Ele não está dizendo, ore 10 minutos a mais no seu dia, porque é uma tradição. Mas é porque Ele sabe que é justamente isso que você precisa para se fortalecer. E a resposta vai vir através daquilo. Sabe como Ele fez com Pedro? Ele diz, vai atrás do peixe, a moeda vai estar dentro do peixe. Caramba! Ele não deu a moeda, Ele disse, vá atrás do peixe. E dentro do peixe vai estar a moeda. Então, às vezes, o seu breakthrough, seu rompimento está justamente naquilo que Deus já te falou e você não fez ainda. Está naquele peixe que você não foi atrás ainda. A sua moeda, o seu rompimento, o seu pedido, a sua oração está lá. Eu sei que foi comigo. E Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. E a palavra é a mesma, então está contigo também. Ele é um Deus bom. Se há em mim alguma dor, alguma falha, eu sei que não vem dele. Então eu posso apresentar a Ele e Ele me cura, Ele me sara, Ele me mostra, Ele me transforma. Porque esse é o Deus que eu sirvo. E tudo se resume a João 15:5. Peraí. Não posso pular essa parte. Eu terminei a parte de Paulo numa parte muito complicada, né? Miserável homem que sou. O que fará eu com esse corpo sujeito à morte? Mas eu quero ler o que Deus falou para Pedro depois disso. Ele falou, a minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente para você. Ela é suficiente. Então ele não terminou com miserável homem que sou. Ele terminou entendendo que a graça de Deus era o suficiente para ele. E ele diz com a revelação de quem ele é. Então, quando estou fraco é que eu sou forte. Nas minhas fraquezas é que o poder de Deus é aperfeiçoado em mim. Porque existe uma graça que atua em mim. E eu só quero finalizar com Romanos 6. Que Paulo também diz. O que diremos, pois, então?
Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele já morremos? Então, o pecado, a graça, não deve ser uma desculpa para vivermos no pecado. De modo nenhum, diz Paulo. Pelo contrário, já morremos para o pecado. Como viveríamos para ele? E versículo 12, é o que eu quero deixar para a gente hoje. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos seus membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos como instrumento a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. É pela graça. É pela graça. Quero que a gente se levante rapidinho, antes de encerrar. Eu quero que a gente se lembre bem disso. Que há sim, eu sei que é difícil falar, é difícil reconhecer, mas há uma concupiscência em todos nós. Há a lei do pecado nesse mundo que atua sobre o corpo, e há um guerrear contra a lei de Deus que é no meu espírito, que atua sobre a minha alma. Há isso, existe isso. Mas é pela graça. É pela graça. E ela é suficiente para nós. Você pode dizer, a graça dele é suficiente para mim.